Todos os guardas da realeza parecem ter o mesmo uniforme e a habilidade surpreendente de ficarem iguais a estátuas por um bom tempo. Mas se olhar os chapéus deles de perto, você perceberá que não são todos iguais. São 5 categorias. A dos granadeiros possui pluma branca. A dos Coldstream é vermelha. A dos irlandeses, azul. A dos galeses, verde e branca, enquanto a guarda escocesa não tem pluma. As diferentes divisões realizam obrigações cerimoniais parecidas no Palácio de Buckingham, mas os guardas têm outras funções também, de acordo com sua especialização. Quando vamos descascar um ovo cozido, dá para ver uma pele debaixo da casca. Essas 2 membranas, uma interna e outra externa, são feitas da mesma substância do seu cabelo, a queratina. Ela protege o conteúdo do ovo de bactérias e impede que o líquido vaze. No inglês, a letra X é usada em mensagens para representar a palavra beijo. Isso vem acontecendo há muito tempo. Foi algo que surgiu na Idade Média, onde a letra X era a representação da fé, honestidade e sinceridade de uma pessoa. Quem assinava com um X beijava a própria assinatura num gesto de juramento. O significado do X mudou depois para representar o ato de beijar. E o primeiro documento que mostra isso data do ano de 1763. Escrito pelo naturalista Gilbert White, que o enviou para sua esposa. William Shakespeare é um nome conhecido por todos. Porém, não sabemos se essa era mesmo a grafia correta do nome dele. E certamente nem ele sabia. O dramaturgo assinou 80 variações de seu próprio nome em todos os seus trabalhos. Historiadores não têm ideia de qual seja a forma correta de escrever o nome. A versão que conhecemos hoje só foi usada em 2 de suas peças. Diferentes formas de despertadores foram inventadas desde o ano de 348 a.C. Várias versões foram criadas ao redor do mundo, todas com mecanismos complicados. Caros demais para a maioria da população, a moda não pegou. Então, métodos alternativos para acordar cedo começaram a ser usados nos anos 1800. Um processo envolvendo um knocker-upper, acordador em português, era bastante usado em alguns países. Tratava-se de alguém que visitava as casas todas as manhãs e batia na porta 4 vezes para acordar as pessoas. Mas o inventor Antoine Redier sentia que deveria ser acordado somente quando sentisse necessidade. Então, em 1847, ele inventou o primeiro despertador ajustável. As bolas de tênis em Wimbledon precisam ser mantidas em temperatura perfeita para garantir que quiquem de forma igual. Elas são armazenadas a 20 graus Celsius. Assim, ficam frias o suficiente para que as moléculas dentro delas encolham, garantindo uma quicada mais baixa. Por serem continuamente lançadas de um lado para outro durante a partida, elas expandem e acabam quicando muito. O torneio de Wimbledon utiliza cerca de 50 mil bolas de tênis todos os anos. Você aprecia o cheirinho de uma grama recém-podada por associar o aroma com fins de semana e férias em sítios. Mas, na verdade, esse cheiro é sinal de que a planta está estressada. A grama evoluiu para emitir vários elementos quando é mordida por insetos. Esse sinal atrai predadores para que matem os insetos. Mas, para a tristeza da grama, não há predador suficientemente grande para deter um cortador. Não há oxigênio no seu pacote de salgadinhos. Se houvesse, influenciaria a combinação de moléculas que se formam lá dentro, fazendo os salgadinhos estragarem mais rápido. Os pacotes são cheios de nitrogênio, justamente para manter o oxigênio fora. Isso prolonga o tempo de prateleira e a qualidade do alimento. Você está viajando de avião à noite e simplesmente não consegue dormir. Apesar do cansaço, a primeira noite no hotel não é boa, e olha que a cama é super confortável. Isso acontece por causa de uma característica evolucionária dos humanos chamada de efeito da primeira noite. Quando você dorme em um lugar que não seja a sua casa, o lado esquerdo do cérebro responde mais a barulhos durante o sono. Ele continua a analisar o ambiente sem que você perceba, agindo como se fosse um vigilante noturno e o mantendo alerta para qualquer perigo. A maioria dos animais possui essa característica, mas ela é mais sutil nos humanos. Só que, mesmo assim, deixa muitos de nós malucos. Antes de jogar basquete, tentando acertar a bola em cestas, as pessoas tentavam acertar cestos de pêssego. Quando o jogo foi inventado em 1891, o cesto de pêssegos era usado com um fundo cortado. Levou 15 anos para que os jogadores ficassem cansados de estragar suas bolas e substituíssem a madeira por telas. Quando você estala os dedos, o barulho não vem do contato do dedo médio com o polegar.
e sim do dedo batendo na palma da mão. O filme instantâneo para as primeiras câmeras Polaroid não tinha tinta. Para revelar a foto, era preciso aplicar a tinta à mão. Esperar a imagem secar levava um tempão. Então, sacudir acelerava o processo. Depois, a partir dos anos 70, o filme já fornecia tudo o que era preciso para a foto ser revelada, tornando desnecessária a mania famosa de sacudir polaroids. Balançar pode fazer a tinta ficar ondulada ou desfocada antes de secar apropriadamente. Então, o melhor é esperar pacientemente que ela seque. Os repelentes não afugentam todos os insetos, principalmente os piores de todos, os mosquitos. Isso porque não disfarça o cheiro de dióxido de carbono, que é o que os atrai. O spray só protege a uma distância curta. Os mosquitos também podem sentir o cheiro de dióxido de carbono a longas distâncias e vão continuar a perseguição até encontrarem alguma brecha em seu campo protetor invisível. Uma boa solução é a lavanda, que contém linalol. Essa fragrância sobrecarrega os sentidos do inseto, impedindo que ele rastreie seus passos. O cinto na parte de trás de alguns casacos é usado como um detalhe de moda, mas no começo ele foi criado para que casacos grandes também pudessem ser usados como cobertor. A posição do acessório ajuda a manter as abas unidas, facilitando o caminhar enquanto a pessoa se mantém aquecida. O ketchup não foi inventado para ser um condimento. Em 1834, o físico John Cook vendia o produto como cura para a indigestão. Foi um sucesso e continua sendo até hoje, só que não como medicamento. Thomas Edison teve mais de 1000 invenções, e uma em particular, a lâmpada, é sempre creditada a ele. Só que não foi Edison que a inventou. Warren de la Rue, um químico britânico, já havia resolvido esse desafio científico 40 anos antes. 20 outros inventores também fizeram versões alternativas da lâmpada antes de Edison. Mas as versões anteriores usavam fio de algodão e só duravam até 14 horas. Edison, em 1880, usou um fio de bambu carbonizado e a dele resistia até 1.200 horas. Essa se tornou a lâmpada mais viável comercialmente, inspirando as que temos hoje. A primeira esteira foi utilizada na Inglaterra em 1818. Era um grande cilindro de madeira com corrimão e não tinha a função de manter ninguém em forma. Criminosos condenados eram forçados a utilizá-la até 10 horas por dia como castigo. O potencial de produção de energia foi notado. E pouco depois, a esteira foi usada em bombas de água e moedores de grãos. Isso foi tão eficaz que ela acabou sendo aproveitada em todas as prisões do país. Mas em 1902, ficou decidido que aquilo era uma prática desumana e a esteira saiu das prisões. Agora, esse castigo cruel é mais encontrado nas academias. Durante os anos 40, houve uma escassez de cacau e era importante encontrar uma solução para o problema. Uma empresa do setor encontrou uma alternativa misturando apenas uma pequena quantidade de cacau com avelãs e leite, fazendo surgir a Nutella. Ela começou em versão sólida, como um tubo de manteiga, e se transformou em uma versão mais cremosa dentro de um pote em 1951. Mas só em 1964 é que ela recebeu o famoso nome. Seu passaporte pode ser verde escuro, azul escuro ou vermelho escuro. O tom escuro, além de fazer o documento parecer mais oficial, é usado para que ao longo de suas viagens, a sujeira que se acumula nele fique mais disfarçada. O wasabi foi usado pela primeira vez no século XVIII. Ele não foi feito para servir como condimento, tal qual fazemos com o sushi hoje em dia. Inicialmente, era utilizado por suas propriedades antimicrobianas, para ajudar a combater possíveis reações adversas quando as pessoas comiam peixe muito velho nos sushis.